Olá, olá! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Espero que estejam bem, cuidando aí das suas famílias, ficando em casa. Casa. Espero que vocês estejam bem nesse momento difícil, que logo, logo, se Deus quiser, vai passar. Tá bom? Estou com saudade de todos vocês. É, Então vamos continuar aí o assunto, certo? Então, queria dizer para vocês que a gente terminou a parte de determinante e a gente vai entrar em sistema linear, que é a última parte que eu comentei com vocês no começo do ano que estavam relacionadas. O que a gente viu até agora? Matrizes e determinantes. E o que está faltando a gente ver para fechar esse ciclo, digamos assim, é a parte de sistemas lineares, que vai usar tanto um pouco de matriz como um pouco de determinante. Tudo bem? Depois que a gente terminar a parte de sistemas lineares, nós vamos para a trigonometria. Nossa, dá até um frio na barriga, né? Mas fiquem tranquilos. Não, brincadeira. Vai ter que estudar um pouquinho em trigonometria, tá? Mas fiquem tranquilos, calma. Bom, sistema linear. Eu vou dividir, pessoal, a aula em três partes, tá? Talvez em quatro. Essa primeira parte, que vai ser mais uma parte teórica, que eu quero que vocês assistam nessa semana da Páscoa. Tudo bem? Vocês não vão ter atividade para nada nessa semana de Páscoa. Vocês merecem um pouco de descanso, a gente também. Porque já não teria aula mesmo, né? No dia 8, no dia 9 e no dia 10. Então, eu estou colocando essa videoaula aqui para vocês na terça-feira, dia 7. Quero que vocês assistam. Que vai ser só a parte inicial de sistema linear. Depois da Páscoa, na semana que vem, eu devo colocar as outras partes, que vai ser a parte 2, que é a regra de Cramer, a parte 3, escalonamento, e talvez eu faça mais um com exercícios gerais, tá? Mas no mínimo 3 partes terão. Tudo bem? Então essa primeira parte a gente só vai definir, só vamos fazer a parte teórica, tá bom? Nada de muita conta por enquanto. E é muito importante vocês entenderem essa parte inicial teórica. Tudo bem? Então vamos começar. Bom, a gente vai definir, pessoal, primeiro o que é uma equação linear, depois definir o que é um sistema linear. Equação linear, vamos lá. Uma equação linear nas variáveis ou incógnitas x1, x2, xn é uma equação da forma a1x1, a2x2, a3x3, a4x4, etc., até o último termo, que vai ser anxn igual a b, onde a1, a2, an e b são números reais. Tá bom? Vamos lá, calma, vamos traduzir. Uma equação linear, gente, ela vai ter basicamente duas coisas: as incógnitas ou variáveis e os coeficientes. Quem eu estou dizendo aqui que são as incógnitas? x1, x2, x3, x4, xn. Então, o x1 aqui é uma variável, o x2 aqui é outra variável, o x3 é outra variável, o xn são as variáveis. Ok? E os coeficientes, pessoal, são os números que vão multiplicar as variáveis, que vão ser o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, até o AN. Tudo bem? Então, em vermelho, eu tenho os coeficientes. Perdão, em vermelho eu tenho as variáveis, desculpa, gente. x1, x2 até xn. Em vermelho, então, são as variáveis. Tá bom? Variáveis. E em amarelo são os coeficientes. A1, A2, AN. Eu também o B é um coeficiente, tá? Tudo bem? Onde esse A1, esse A2, esse AN e esse AB são números reais. Então, o que eu tenho aqui é um número real multiplicando uma variável, mais um número real multiplicando outra variável, e assim por diante. Então, nessa primeira parcela aqui, o que eu tenho são números reais multiplicando variáveis. E do lado direito aqui eu tenho um número real, igual a algum número que vai dar. Ok?
Assim, uma equação é linear se cada termo não contém mais do que uma variável e cada variável aparece na primeira potência. Isso eu vou explicar no próximo slide com exemplos para clarear vocês. Bom, vamos explicar aqui com exemplo, tá? O que é uma equação linear. Então tá aqui o jeitão. Primeiro exemplo. 3x1 mais 4x2 menos 10x3 igual a menos 7. Quem são as variáveis? x1, x2, x3. Quem são as incógnitas? Os coeficientes, perdão. Menos 3, 4, menos 10, o sinal pega. E aqui nós temos o menos 7. Então, fazendo uma analogia, pessoal, o 3 seria o A1, o 4 seria o A2, o menos 10 o A3 e o menos 7 o B. Ok? Outro exemplo. 5x1 mais raiz de 3x2 mais 2 quintos x3 menos x4 igual a π. Quem são as variáveis? x1, x2, x3, x4. Quem são os coeficientes? 5, raiz de 3, 2 quintos, menos 1, certo? E o número π. 5x1 menos x2 igual a 0. Quem são as variáveis? x1 e x2. Coeficientes? 5 menos 1. E aqui eu tenho igual a 0. Ok? Então, pessoal, uma equação linear, no fundo, é um coeficiente multiplicado pela sua variável e uma soma desses produtos, tá bom? Cada coeficiente pela sua variável. No slide anterior, eu falei que uma equação linear tinha que ter todos os termos elevados à primeira potência e não podia ter termos juntos. Então, vamos ver isso num exemplo prático. Então, não são exemplos de equações lineares. 4x1 menos 3x3 igual a 9. Por que isso aqui não é uma equação linear, pessoal? Professor, pelo seguinte, termos mistos. Eu não posso ter x1 com x2 junto. Eu posso ter x1 mais x2 à vontade, igual eu tive aqui no exemplo anterior, ou x1 menos x2, à vontade. Se for mais ou menos entre eles, não tem problema. Agora, se eu tiver algum termo misto, x1, x2, x4, x5, x17, x20, se eu tiver dois termos, duas variáveis mistas que estão se multiplicando, isso não pode ir na equação linear. Ok? O que também não pode ir na equação linear? Eu ter esse tipo aqui de situação. Raiz de x1 mais x2 igual a 2. Por quê? Raiz de x1, vamos lembrar um pouquinho a matéria do ano passado, de exponencial. Raiz de x1 é x1 elevado a meio, certo? Lembra que aqui é a raiz quadrada, aqui é o índice 2 e aqui é o número 1. Então esse número vem aqui para cima e esse 2 vem aqui embaixo. A gente provou no passado essa propriedade, inclusive. Como aqui eu gerei um expoente meio, eu não posso ter. Tudo bem? Também não pode. O expoente tem que ser igual a 1. Ah, professor, mas aqui você tem o raiz de 3, no exemplo. Sim, mas o raiz de 3, a raiz não pega o x2, pega só o 3. E aqui a raiz ela pega a variável. Tudo bem? O raiz de 3 aqui é um coeficiente, não tem nada a ver com a variável. E também não é um exemplo de equação linear a última. x1 ao quadrado mais 4x2 mais 7x3. Por que não é uma equação linear, professor? Pelo simples fato deste carinha aqui, o x1 está elevado ao quadrado. Tá? Não pode estar elevado ao quadrado, não pode estar elevado a meio, tem que estar elevado à primeira potência. Ok? Tem que estar bonitinho assim elevado a 1. Bom, gente, vamos agora ver então o que é uma solução de uma equação linear, tá? Como que a gente resolve esse trem, professor? Não vamos se preocupar ainda com isso, tá? Vamos tentar entender a parte conceitual da solução de uma equação linear, beleza? Então, uma solução da equação A1x1 mais A2x2 mais a nxn igual a b, que é a equação linear, é uma endopla, isso aqui seria endopla, alfa 1, alfa 2, alfa n, tal que A1 alfa 1 mais A2 alfa 2 mais A3 alfa 3, etc., mais a n alfa n igual a b. Professor, o que é isso?
O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós vamos trocar cada valor da variável x1 pelo seu valor correspondente. Então, o x1 vai ser o alfa 1, o x2 vai ser o alfa 2, o x3 eu vou trocar por alfa 3, até o xn eu vou trocar por alfa n. Então, este cara aqui, alfa 1, alfa 2, alfa n, vai ser uma solução da equação linear se, quando eu trocar o alfa 1 por x1, o alfa 2 por x2, o alfa 3 por x3, o xn por alfa n, e a equação for verdadeira. Tá? Se você fazer essa trocar o x1 por alfa 1, o x2 por alfa 2, o x3 por alfa 3, o xn por alfa n, fizer as contas e der igual a b, ou seja, se a equação ela for satisfeita, então alfa 1, alfa 2, alfa n vai ser uma solução da equação. Tudo bem? Beleza? Vamos ver isso no próximo slide, tá? Um exemplo na prática. Isso é importante, tá? Esses alfa 1, alfa 2, alfa n são números reais também. Bom, gente, vamos ver aqui um exemplo, tá? Na prática, vamos verificar se 2 menos 1, 1 e menos 2 é solução dessa equação aqui. x1 menos 5x2 mais 3x3 menos 2x4 igual a 14. Para a gente verificar se isso é solução ou não, nós vamos trocar o x1 por 2, o x2 por menos 1, o x3 por 1, e o x4 por menos 2, tá? Tudo bem? Então, substituindo x1 igual a 2, x2 igual a menos 1, x3 igual a 1 e x4 igual a menos 2, temos que, então isso aqui vai dar 2 menos 5 vezes menos 1, mais 3 vezes 1, menos 2 vezes menos 2, tá? Então aqui vai dar 2 mais 5, mais 3 mais 4, que deu 2 mais 5, 7. 3 mais 7, 14. Opa, deu 14? Deu 14? Sim. Então, 2 menos 1, 1 e menos 2 é solução dessa equação linear aqui. Tudo bem? Então, para a gente verificar se uma quádrupla, por exemplo, né? Se uma quadra de números é a solução dessa equação, a gente troca cada variável pelo seu possível valor correspondente. Tudo bem? Então, trocando aqui o x1 por 2, o x2 por menos 1, o x3 por 1 e o x4 por menos 2, fazendo a conta, a gente chegou em 14, que era o que a gente queria. Tá? Queria não, é que a gente espera que dê a solução. Tudo bem? Então, portanto, de fato, 2 menos 1 e menos 2 é a solução da equação. Professor, mas como que a gente vai saber que os números são 2 menos 1 e menos 2. A questão aqui não é essa, tá? A questão aqui, por enquanto, é a gente verificar quando que um conjunto de números vai ser a solução da equação ou não. Tudo bem? Não se preocupem em encontrar o 2 menos 1 e o menos 2 por enquanto. Verificar se 6, 8 e 10 é a solução dessa equação. Ou seja, se esse terno é a solução da equação 2x1 menos x2 mais 3x3 igual a 8. Então, igual ao anterior, vamos trocar o x1 por 6, o x2 por 8 e o x3 por 10. Então, vai dar 2 vezes 6 menos 8 mais 3 vezes 10, que é 12 menos 8 mais 30, que é 34, que não é igual a 8, certo? Então, quando eu troquei, deu 34 e não 8. Portanto, 6, 8 e 10 não é a solução da equação. Tudo bem? Beleza, gente? Então, para verificar se é solução ou não, troca os valores correspondentes. Se satisfazer a equação é a solução, se não satisfazer, não é. Muito bem, agora vamos à definição do que é um sistema linear. Vamos lá. Um conjunto de m equações lineares nas variáveis x1, x2, xn é chamado de sistema linear e será representado por
Gente, a ideia de você ter um sistema linear é quando você junta mais de uma equação linear. Então, se eu pegar, por exemplo, duas equações lineares, eu já tenho um sistema linear. Se eu pegar três equações lineares, eu já tenho um sistema linear. Então, para você ter um sistema linear, você vai juntar várias equações lineares. Tudo bem? Quantas equações lineares nós vamos chamar? Não sei, vamos chamar aqui de M. E aqui vai aparecer uma coisa muito importante mesmo, que a gente fez logo no começo do ano, quando eu comecei a falar de matriz. Que foi aquela matriz que a gente montou de maneira genérica. A11, A12, A13 e etc. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Ó. Quem são as variáveis aqui? x1, x2, x3, xn. Essas são as variáveis. Quem são os coeficientes, pessoal? Aqui eu não estou chamando mais de A1, A2, A3 igual ali. Aqui agora eu vou chamar de A1, A12, A13, A1n. Certo? Os coeficientes. Aqui, A21, A22, A23, A2n. A31, A32, A33, A3n. Até a última linha, que tem m linhas, né? Então vai ter m equações, então vai ser o AM1, AM2, AM3, até o último termo que vai ser o AMN. Esses caras aqui em roxo, A1, A12, A13, A21, A22, A23, vocês conhecem muito bem. Eles são os termos de uma matriz que tem m linhas e n colunas. Então, esses caras aqui em roxo não é problema, a gente já conhecia eles, ok? Só que agora a gente está acrescentando para cada um deles a variável. Então, todos os termos da primeira coluna vão ter o x1 na variável, todos os termos na segunda coluna vão ter o x2, na terceira coluna o x3, na enésima coluna o xn. E aqui, os valores serão iguais à primeira equação B1, B2, B3 e Bm. Tudo bem? Então, isso aqui é uma equação linear, isso aqui é uma equação linear, isso aqui é uma outra equação linear. E quando eu junto várias equações lineares, eu tenho um sistema linear. Tudo bem? Então, vocês já viram que o sistema linear, a gente pode representar eles usando os coeficientes como sendo os coeficientes de uma matriz, a notação dos coeficientes de uma matriz M por N. Exemplo. 3x1 mais 5x2 igual a 7. 4x1 menos 9x2 igual a menos 1. Isso aqui é uma equação linear, aqui é uma outra. Juntei duas, eu tenho um sistema linear. Tudo bem? Assim, pessoal, às vezes, por praticidade, a gente não vai usar x1, x2, x3, x4 toda hora, tá bom? A gente vai usar as letras x, y, z, t, como as variáveis geralmente. Então, a gente pode, por exemplo, reescrever esse sistema linear da seguinte forma. 3x mais 5y igual a 7, 4x menos 9y igual a menos 1. Então, aqui eu estou chamando o x1 de x e o x2 de y. Tudo bem? É óbvio que esse sistema e esse sistema aqui é o mesmo, tá bom? Só por uma questão de praticidade e de notação, vai ser mais comum a gente usar x, y, z, em vez de x1, x2, x3 toda hora. Ah, professor, mas por que você veio até agora explicando que é x1, x2, x3? É simples, porque o alfabeto só tem 26 letras, ok? E eu posso ter um sistema linear de quantas letras incógnitas eu quiser. Tudo bem? Então, por isso que a gente está usando x1, x2, x3 de maneira geral, mas a ideia é exatamente a mesma. Beleza? Ok. Outro exemplo, 5x1 mais 2x2 igual a x3, mais x3 igual a menos 12. Menos x1 mais 4x2 mais 2x3 igual a 20. 2x1 menos 3x2 mais 10x3 igual a 3.
Equação linear, equação linear, equação linear. Quando eu junto elas, eu tenho um sistema linear. Tá bom? E aqui, usando as variáveis x, y e z, né? Trocando o x1 por x, o x2 por y e o x3 por z, eu vou ter 5x mais 2y mais z igual a menos 12, menos x mais 4y mais 2z igual a 20, 2x menos 3y mais 10z igual a 3. É claro que esse sistema e esse sistema é exatamente o mesmo. Tudo bem, gente? Mas conforme eu falei no slide anterior, a gente vai usar, por praticidade, mais essa notação aqui. Bom, mais um exemplo aqui, pessoal, para a gente fechar. 2x1 mais 2x2 menos x3 mais x4 igual a 4. Menos x1 menos x2 mais 2x3 menos 3x4 igual a menos 3. x1 mais x2 menos 2x3 mais 4x4 igual a 4. Tá bom? Usando x, y e z, e t, nós vamos ter 2xy mais 2x mais 2y menos z mais t igual a 4. Menos x menos y mais 2z menos 3t igual a menos 3. E x mais y menos 2z mais 4t igual a 4. Então, evidentemente que os sistemas são os mesmos. Aqui a gente tem uma pequena diferença, né? Aqui eu tenho 3 equações e 4 variáveis, certo? Eu posso ter isso, não tem problema. No exemplo A eu tinha 2 equações e 2 variáveis, x e y. No exemplo B eu tinha 3 equações e 3 variáveis, x, y e z. Aqui eu tenho 3 equações e 4 variáveis, x, y, z e t. Então eu posso ter um sistema onde o número de equações seja igual ao de variáveis, ou o número de equações maior do que o número de variáveis, ou o número de equações menor que o número de variáveis. Isso não tem problema. Bom, gente, é isso, tá? Essa é a primeira parte. Peço desculpas aí por qualquer coisa. Estou tentando melhorar aqui as videoaulas. Está sendo um grande desafio para mim. Então, beijo, saudades, boa Páscoa. Se cuidem e fiquem em casa.